Antes de continuar resolvendo esse livro aqui, que a gente tinha parado em movimento e repouso, a gente vai dar uma olhada, se quiser ir, né? Foi, obrigado. Nos belos algarismos significativos. Esse conteúdo aqui, ele é muito importante, tu vai utilizar ele, então eu fiz um esforço grande para resolver os meus problemas com isso daqui. Porque a gente vai resolver muitas questões a esse respeito, então eu acho que isso aqui precisa ficar bem claro, tá? O que eu não entender 100% ao longo da resolução do livro, a gente vai entendendo, tá? Devagarinho a gente vai entendendo. Então, a gente tinha por de básico que o livro forneceu pra gente que... vamos lá, que as regras de adição e subtração, se a gente for somar algarismos significativos, a gente vai pelas casas decimais, né? Ou seja, à direita da vírgula lá. A gente olha o que tem a menor quantidade de casas. Na multiplicação e na divisão, a gente já vai ver isso, não precisa te preocupar. Na multiplicação e divisão, os algarismos, a gente olha para os algarismos significativos e vai manter com base no menor número deles, como a gente já viu nas outras questões. Então vamos só revisar aqui coisas que o livro apresentou rapidamente. Se tu chegar numa graduação, numa aula de laboratório, o professor vai falar sobre isso daqui muito rápido contigo, tá? Ele vai assumir que tu já sabe esse tipo de coisa, então a explicação nem sempre é tão satisfatória assim. Vamos olhar para cá. Eu tenho o número 4308. Regras. O que é importante de tu guardar? O zero entre números que são maiores do que zero, ou diferente de zero, se tu quiser guardar assim, ele conta. Então aqui ele está entre esses números, então eu tenho 4 algarismos significativos. 40,05. De novo, o zero está entre números que são maiores, que são diferentes de zero, então conta também como algarismos significativos. Aqui, 470 mil, eu acho que é isso. Então, aqui, esse ponto não é vírgula, tá? É só para separar aqui esses três zeros aqui que nem a gente faz, é o caso dos milhares ali. Então ele não precisa estar aí esse ponto. Então a gente teria o número desse jeito. Como não tem uma vírgula aqui, a regra é bem clara. A única coisa que importa é o 47. Os zeros estão à direita? Estão, mas não interessa. Porque não tem vírgula em canto nenhum, então eles não contam. Então aqui a gente teria só 2 algarismos significativos. Nesse caso a gente tem 3 algarismos significativos por conta da vírgula. Se tem vírgula, aí passa a importar os zeros aqui à direita, tá? Tu pode contar. A direita do quê? A direita do primeiro número maior do que zero, que no nosso caso é 4. Então, 3 algarismos. Já nesse caso aqui, esses zeros à esquerda não contam. Mas como tem a vírgula, esses 2 zeros na frente do 5 ali, à direita, eles contam. Então aqui a gente teria 3 algarismos significativos. Pode parecer bobo, mas isso aqui é importante, então eu vou revisar até eu compreender, porque é mais importante do que como é que eu vou explicar para alguém se eu não entendi, né? Então, mais importante do que tentar mostrar para as outras pessoas é eu mesmo compreender o conteúdo. Então, isso aqui dá para usar, sabe? Bom, eu entreguei relatório de laboratório sem entender completamente esse conteúdo aqui, tá? Fica de qualquer jeito, tu faz no achismo as coisas e tu não entende as regras, tu meio que... não, tá, tem que escrever desse jeito. Tá bom, tudo bem, eu vou fazer. Mas tu não entende o que tu tá fazendo, ou seja, tu não facilita a tua vida. Então tá, a regrinha aqui, algumas delas tu tem que decorar. Por exemplo, essa tem vírgula, então zeros à direita do último número, o último número maior do que zero, que na última questão ele é o 5, né? Eles contam então como algarismo significativo. Tem que olhar para a porcaria da vírgula. Então aqui a regra, sem ponto ou vírgula, ponto no caso da notação americana, né? Então
Sem ponto ou notação científica, assume-se que os zeros não são significativos. Tudo bem? A gente já vai ver essa parte aqui de notação científica. Com ponto decimal ou notação científica, e admita aqui pode ser vírgula, tá? No nosso caso aqui é vírgula, que a gente utiliza nesse nosso belo país, e é o padrão, eu acho. No sistema internacional, eu acho que você usa vírgula. Então, considera assim. Com ponto decimal ou vírgula, no nosso caso, ou notação científica explícita, zeros são significativos. Então, a gente já vai ver isso. Isso daqui eu tirei do Gemini, não, do DeepSeek, tá? Tô alternando as coisas. Um pouco eu peguei de um site, outro pouco eu assisti vídeo no YouTube, outro pouco eu peguei ali alguns exemplos, porque eu não confio, eu pessoalmente não confio numa IA dessas que te gera esse conteúdo aí, para essa parte teórica aqui. Eu prefiro pegar essas informações teóricas de livros que já são usados, todo mundo concorda que são, já o livro é um livro, pô, foi escrito por 3 professores, foi avaliado e tudo mais, é usado há mais de 10 anos, então eu confio nessas informações e não na informação que tu pega de uma IA que gerou aquilo ali, tu não tem certeza de tudo. Então eu prefiro confiar no que as pessoas fizeram, tá? Mas exemplos, essas coisas que tu consegue verificar se aquilo é verdadeiro ou não, aí eu não tenho problema nenhum. Tudo bem usar IA, o cara tem que utilizar a ferramenta da melhor maneira possível, né? Para extrair o máximo dela. Então, no meu caso é esse. Quando as coisas são mais práticas, eu tenho como verificar se o que ela está me dizendo é verdade ou não. Outras coisas, quando é só um fato que tu tem que aceitar, é uma regra, por exemplo, aí eu já não prefiro pegar um livro mesmo, ou ir a algum site de algum professor e tudo mais, ou ver algum canal no YouTube. É muito mais confiável do que uma IA. Então, aqui a gente teria a nossa tabelinha, né, o formato do número, os algarismos significativos e a explicação. Então, nesse caso, o 470.000 aqui, tu teria só 2 algarismos significativos, zeros apenas como posicionais, tá? Não tem vírgula, não tem nada, não conta. Nesse caso aqui, e eu já vi utilizarem isso daqui nos vídeos que eu estava assistindo no YouTube resolvendo questões, de colocar apenas a vírgula aqui no final, tá? Para indicar que esse zero aqui é o último algarismo, é o algarismo duvidoso, tá? Sem colocar mais nada aqui na frente. Então coloca esse zero para garantir que todos atrás da vírgula sejam algarismos significativos e só o último seja duvidoso. Então, eu vi usando, eu na prática mesmo, assim, eu nunca tinha visto, tá? Deu ter que resolver questões e pegar com a anotação desse jeito, só uma vírgula aqui no final do número. Eu mesmo nunca vi, mas eu também nunca resolvi coisas tão complexas ou sei lá, nunca caiu uma questão assim pra mim. Enfim, tá? Nesse caso a gente tem os 6 algarismos significativos, porque a gente, aqui ele está dizendo ponto decimal, eu troquei pela vírgula aqui porque é o nosso padrão. A gente utiliza vírgula, eu vou utilizar vírgula na resolução desse livro de matemática, então, esse livro de física, então vai ficar vírgula mesmo. Então, se a gente contar aqui, 470 mais 3 zeros, né? Dá os 6 algarismos ali. Notação científica, por padrão tu tem que colocar vírgula, né? O número tem que estar entre 1 e 9, contando 1 e 9, né? Nesse intervalo aí, para te escrever vezes o 10 ali, né? Com uma potência lá. Então, vai ter vírgula, vai ser 1, alguma coisa e tudo mais. Então, por padrão, a vírgula vai aparecer, mas tu não conta a potência aqui, tu não conta esse 10 a 5, por exemplo. Isso aí não, tu não vai contar esses zeros se tu multiplicasse os números, né? Fizesse esse 4, putz, não sei nem ler essa troça. 4,70 mil, é assim. Fica desse jeito, se tu multiplicar por esse 10 aí, os zeros que viriam a mais, ou o deslocamento dessa vírgula, né? No caso que quando tu multiplicar, tu vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula viria parar aqui na frente, realmente,
na beiradinha aqui. Ia sumir, na verdade. Mas tu não faz isso. E a gente já vai ver o porquê que tu não faz esse tipo de coisa. Tu não mexe com esse número aqui, ó. Tá? Tenta deixar ele quieto do jeito que eles te apresentaram. Porque isso aqui indica a porcaria da precisão da tua medida. Nesse caso, esse último zero aqui é o algarismo duvidoso, tá? Então a tua medida, dependendo da unidade que for ali, ele está indicando qual é a precisão dela, e esse 10/5 aqui tu desconsidera. É a regra, a gente só segue ela e não discute. Então nesse caso, 6 algarismos. Comparação com outras notações, tá? Então aqui a gente cai nessa questão da medida de precisão, e o que é engraçado em alguns livros, né? Que que os caras falam dessa importância dos algarismos e tudo mais, mas na hora de apresentar os exercícios eles não se importam com isso. Por exemplo, ele te diz que a distância da árvore até a casa do Zezinho é 2 metros. Só isso, 2 metros. Ele te apresenta a medida desse jeito. O que tu tem que assumir como erro nessa medida aí? A regra é que tu considera a última unidade aqui e divide ela por 2, tá? Então, no nosso caso, se é 12 metros, então tá na casa das unidades, não das dezenas, né? Então, divide ali por 2, uma unidade, tu vai ficar com 0,5 metros. 0,5 metros, esse seria o teu erro, tá? Mais ou menos. O que isso significa? Que a tua medida está entre 11,5 metros e 12,5 metros. Isso tu tá dizendo que a distância da tua casa até uma árvore que está na frente de 2 metros, cara, essa diferença aí de 0,5 metros no teu erro, na tua precisão de medida, é muita coisa. Agora, quando tu indica que, quando tu bota só um zero aqui, ó, vírgula zero, agora a tua medida, o teu erro na medida que tu tá dizendo sem falar coisa alguma, simplesmente escrevendo, tu tá informando que o teu erro é de mais ou menos, volta, é de mais ou menos 0,05 metros ou 5 centímetros. Esse seria o teu erro de medida, ou seja, é 12 metros e 5 centímetros, pode ser 12 metros e 5 centímetros ou 11 metros e 95 centímetros a tua medida. Tá vendo como tu tá indicando que a tua precisão na medida melhorou bastante só de colocar esse vírgula zero aí? E é assim que as pessoas leem, tá? E no último caso, colocar 2 zeros, aí o teu erro, o algarismo duvidoso, seria esse zero aqui. Já está na casa das centenas, né? Vou ver se está bonitinho, estou falando certinho. Tá, no décimo seria a primeira casa depois da vírgula. E tem muita coisa aqui que fala assim, mas... Não, cara, tem coisa que tu tem que decorar, tu vai decorando, bonitinho, embora... Tu divide a unidade aqui por 10, aí por 100, né? Quando já tá nessa segunda aqui. E o milésimo. Nesse caso, a tua precisão é em centésimo de metro, né? Nessa segunda medida, a tua precisão é em décimo de metro. E aqui é em centésimo, tá? Eu tô reunindo as coisas, mas vejo que do último vídeo que eu gravei pra cá, as minhas dúvidas já melhorou bastante pra esse, já mudei bastante coisa já. O que era um problema eu já tô conseguindo ler um pouco melhor. Porque nesse caso eu tô informando que a minha precisão de medida tá em centésimo de metro, e a gente já vai ver isso, tá? Se tu quiser falar de outra maneira, mas com os 2 zeros aqui, tu teria aqui, ó, 5 milímetros, tá? Ele fez essa conversão, a gente já vai ver isso daí. Mas o importante de entender aqui é as regrinhas para os algarismos significativos, porque a gente vai usar isso às vezes implicitamente. Tu vai olhar para as medidas e tu já vai saber. Na hora de entregar a resposta, tu já sabe. É aquela coisa que tu não pensa, é tipo somar, subtrair, fazer uma divisão. Tu já faz automático isso. Tu teve que decorar a regra, tu teve que fazer um monte de exercício até gravar isso na tua cabeça. Mas depois tu começou a fazer automático, sabe? Tu não pensa, tu não precisa se esforçar muito para fazer uma soma, fazer uma divisão. Mas existem regras para fazer isso, tá? Então, quais seriam as regras?
Tá no meu vídeo lá, eu resolvi o livro de matemática, tá em algum canto lá. É, quando vai fazer uma subtração, uma soma ali, no caso tem regra para te fazer isso, tá? Não é assim ao léu, não, existem regras. Isso aqui era só para te entender como é que funciona, então, e para ti não, para mim, né? Número decimal, número que tem vírgula aqui, já chama de decimal. Agora vamos dar uma olhada aqui. Tu sempre pega a última unidade e divide por 2 para te ter a tua medida de incerteza, tá? Para te saber quanto que é mais ou menos a tua incerteza por padrão. Nesse caso a gente tem unidade, né? Então a unidade aqui, a gente divide por 2, unidade é metro, a gente dividindo isso daria 0,5 metros. No segundo caso, a unidade aqui é décimo de metro, né? A nossa casa. Então, se nós dividirmos um décimo de metro, 1 metro dividido por 10 daria 0,1. 0,1 dividido por 2, se tu acreditar em mim. Na verdade, vamos escrever isso, tá? Vamos escrever porque vai ficar mais agradável e eu vou mostrar o porquê que eu sempre converto as coisas do jeito lá, do meu jeito ali de converter. Vamos dizer que a gente tem essa medida aí, eu estou indicando que a minha precisão está na casa aí do décimo de metro, tá? Então o que eu vou fazer? Para te calcular, para te ter uma noção da incerteza da tua medida e tudo mais, que a gente vai usar uma hora ou outra, se não usar agora, usa nas aulas de laboratório, algum dia se alguém for fazer um curso de exatas, e se não for, pelo menos é um conteúdo que tu aprende agora e não se incomoda depois. Bom, a minha incerteza está aqui, ó, décimo de metro. Por quê? Porque essa medida indica o quê? 12 metros. Isso é 12 metros mais 0,1 metro. Opa. Ah, essa daí não ficou boa, né? Mais 0 metros. Essa medida de 12 assim não tá bom. Pega você aí. Pronto. 12,1. 12,1 é 12 metros, desculpa. 12 metros mais 0,1 metros. Vamos botar o M aqui, bonitinho. Então a nossa incerteza está nessa casa aqui, ó, décimo de metro. Então, décimo de metro, 1 metro de... Se eu botar aqui, eu vou botar com fração. Aí vem pra cá. Vamos com calma, também tenho que organizar os meus pensamentos. Então o que a gente teria aqui? 1 décimo de metro, que seria 1 metro dividido por 10. Muito bem. Tá? Então, a minha incerteza tá desse jeito, 1 décimo de metro, tá? Eu tô nessa casa aqui. Então eu divido isso por 2. Vai ficar bonitinho assim, pô. Ai, cara, justa, mas não é mais. Então, 1 décimo de metros. Por que eu complico a minha vida, né? Eu querer explicar coisas que eu vi só um pedaço. Mas é isso, a gente tem que formar um raciocínio, né? Tu tem que organizar as coisas. Põe a porra do coisa aqui no zero e deixa do jeito que estava a medida e vamos fazer o padrão de sempre. Então aqui essa casa eu estou informando que é meu algarismo duvidoso. E aqui está em décimo de metro. Se tivesse mais um zero, estaria em centésimo de metro. Então, minha precisão está em décimo de metro. Mas como é que eu chego nesse... mais ou menos aqui, volta. Eu dei 1. Como é que deu 1 décimo de metro eu chego em mais ou menos 0,5 metros? Pra dizer que... não, essa é a segunda, né? O bocó. Puta merda. Como é que eu chego em 0,05 metros ou 5 centímetros? Pois é, como é que eu chego? Bom, primeiro é o seguinte. Tu sabe que a tua precisão agora, a gente já olhou ali, tá na casa dos décimos de metro, tá? É a tua precisão. Que era isso que eu tava tendo dificuldade de entender.
É o normal, né? O cara tem as suas dificuldades aí, eu tenho mais do que a maioria das pessoas. Então, a minha precisão é em décimo de metro, tá? Que é igual ao quê? Nesse primeiro caso, um décimo de metro é zero, quer dizer a mesma coisa que 0,1 metro, certo? Mas para te indicar a tua precisão, tu divide por 2 isso daí. E aí tu vai ter a tua regrinha lá de quanto que é a tua precisão. Tu olha para aquela medida e tu sabe. Então se eu dividir 0,1 por 2, quanto é que eu vou ter? Vamos pegar a calculadora para ficar bonitinho. No caderno é agradável, mas aqui não. 0,1 dividido por 2. Ah, mas tu sabe que tem que chegar na mesma coisa que tá ali em cima. Cara, não. Faz quieto aí. Então a tua precisão tá aqui, ó. É desse jeito que tu calcula a precisão. É isso que a gente tá olhando agora. Tu pega esse valor. Ah, minha precisão tá em décimo de metro. Tá. Mas então como é que tu vai indicar isso? Bom, seguinte. Divide esse décimo de metro aí por 2 e aí tu vai saber a tua precisão. Então a tua precisão tá aí. Eu vou colocar um P aqui para nós. Que a minha medida tá indicando que a precisão dela tá é mais ou menos, tá? Mais ou menos eu vou botar assim, mais ou menos 0,05 metros. O que isso significa? 0,05, bonitinho, né? Isso significa que tu tem que pegar a tua medida e subtrair 0,05 dela. Então vamos olhar entre o que estaria a tua medida. Vamos fazer aqui 12, vamos zerar isso daqui, tá? 12 menos 0,05. Nesse caso, 11,95, então eu vou colocar aqui 11, por que eu dei espaço, cara? 95 metros. O teu X, aqui eu gostaria muito maior, igual, menor, igual, né? Filha da mãe, eu tenho. Eu tenho. Então, o valor da tua medida, que eu tô chamando de X aqui, ele tá entre 11,95 e 12,05, né? Porque aí tu soma, um eu subtraí, outro agora eu tô somando. Então, metros, né? Então, quando tu coloca a tua medida desse jeito aqui, 12,0 metros, o que automaticamente, quem já está acostumado a escrever, né, a olhar para esses algarismos e falar assim, tá, então ele está querendo dizer que ele mediu com uma trena, não importa, e a medida dele, o valor dela tá entre 11,95 e 12,5 metros. É isso que ele está me dizendo. Escrevendo 12,0, né? Agora, como é que ele chegou em centímetros aqui? Porque ele também te diz qual seria essa precisão em centímetros, né? Vamos para cá? 5 centímetros. Seria o teu erro, para mais ou para menos. Está entre esse intervalo a resposta certa, vamos dizer assim, da tua medida. Tá? Então, como é que ele calculou esse 0,5 centímetros aí? Não, 0,1 centímetro. Desculpa. Bom, eu posso... eu estou dizendo que é 1/10 de milímetro a minha precisão. Da minha medida ali. Né, o algarismo de incerteza. 1/10, se a gente escrever a mesma coisa... Ou 0,1 metro, né, que é a mesma coisa. Vamos pegar esse valor aqui. Vamos inserir outra fração para chegar que é o que eu quero mostrar, né, aqui, que é a jossa dos centímetros. Eu não sei porque eu tô tão preocupado com isso, né, cara, em fazer um negócio decente, mas nem o livro de matemática eu não comecei bem. Eu não sabia como começar, nem esse daqui, não sei porque tanta preocupação assim. Então vamos converter isso para centímetros, tá? Isso aqui está dividido por 1. Só vou deixar assim, só para que fique uma fração, tá? Isso está dividido por 1. Se eu multiplicar, eu já mostrei isso nos outros vídeos, mas não custa nada, né? Para mostrar como eu faço as conversões de valores, porque eu acho que esse aqui é o jeito mais prático que tem se tu não quer decorar tanta coisa.
Então, o meu pensamento agora é o seguinte, eu tenho 0,1 metro, eu quero esse valor em centímetros. Tá? O que eu faço? Bom, eu tenho que multiplicar essa fração aí e dividir ela por algo equivalente, para não mudar o valor dela necessariamente, mas que eu consiga fazer a conversão. Então vamos pegar aqui, vamos inserir outra fração, que é o seguinte, eu tenho metro em cima e eu quero cancelar, então eu coloco 1 metro embaixo. Porque quando eu multiplicar, esse metro aqui vai ser cancelado com esse daqui. E aqui, algo equivalente a 1 metro, né? Que no meu caso eu quero em centímetros, que seria 100 centímetros. Ou seja, eu estou multiplicando e dividindo esse valor aqui, 0,1, por algo equivalente. Isso aqui, essa divisão dá 1, tá? 100 centímetros dividido por 1 metro dá 1. Então não estou alterando a fração, não estou alterando esse valor aqui. E a gente tem como retornar para ele, né? Fazer outra conversão e voltar para 0,1 de novo. É isso que eu estou querendo dizer. Tu não está alterando o valor a ponto de tu não conseguir retornar para ele. Então tá, eu fiz isso e agora o que eu vou ter? Bom, cancela, metro com metro vai embora, tá? E eu garanto que isso aqui no caderno é muito rápido de fazer, tá? Não te preocupa, isso aqui tu pega a manha. Quando eu multiplicar 100 por 0,1, a vírgula vai andar 2 casas para frente. Então o que daria? Andou uma casa, né? Estava atrás do 1 aqui, veio para cá. Só que ela tem que andar uma casa a mais para frente. Então a gente bota um 0 aqui. Teoricamente a vírgula ficaria aqui, mas a gente omite a vírgula, né, nesse caso. Então aqui fica 10 centímetros. Mas essa é a minha precisão? Esse é o meu intervalo que eu vou ter ali de erro? Não, porque tu tem que dividir isso por 2. Não importa se é metro ou centímetro, tu vai ter que dividir por 2. Então o meu P aqui, 10 centímetros dividido por 2 é 5 centímetros. Pronto. E agora a minha precisão eu sei que é mais ou menos 5 centímetros. Ou talvez eu esteja falando errado, mas o meu intervalo, onde a minha medida pode estar, tá entre mais ou menos 5 centímetros. Então, de novo, estaria nesse vão aqui, ó, de 11 metros e 11,95 metros a 12,05 metros. Tá nesse intervalo a minha medida. Eu não posso garantir exatamente onde ela tá, mas eu tô te dizendo que ela tem que estar dentro desse intervalo por conta da minha precisão na medida. Só que se a gente for olhar para a primeira medida que a gente teve, ali que era só... Por que eu tô voltando se é só escrever 12 metros aqui? Não sei. Probleminha na cabeça. Eu acho. Bom, eu tenho só o 12 metros aqui, né? Então, qual é que é a regra? Pega a última unidade, a menor unidade que tem no número todo, que aqui eu tô no caso das unidades, né? Ou pega o último algarismo significativo. Foda. O cara não lembra os nomes certinho para falar bonito, mas enfim. Tu pega o último, né? E no nosso caso é o 2. A gente vai olhar para aqui, para casa das unidades. Então, tu divide isso por 2 e aí tu vai ter a tua precisão da medida. Então, aqui é dezena de metro, aqui é unidade, né, de metro. Então, acho que a gente pega o 1 e divide por 2, que é a regrinha para ter a precisão. Nesse caso é bem mais simples do que de cima, né? Que a gente tinha décimo de metro, que seria a segunda medida que a gente olhou ali, né, primeiro, né, que é 12,0, que a nossa precisão, o algarismo duvidoso estava aqui, né? Então, décimo de metro. Aqui o nosso algarismo duvidoso está em metro, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai indicar, nesse caso aqui mais rapidinho, que a nossa precisão é mais ou menos metade, né? Mais ou menos aí, tu divide um metro por 2, que é o que a gente faria, que é 0,5 metros.
E o que que isso significa entregar para o cara uma medida desse tipo aqui? Significa dizer que a tua precisão, ou seja, o valor correto da medida está entre 11,5 metros, muito diferente de 11,95, né? Na verdade, bem diferente. Vamos copiar aqui o nosso X. Ô caceta. Vamos lá. O nosso X. E pegar aqui de novo. E 12,5 metros. Essa é a minha precisão agora, informando o número desse jeito aqui. Assim. Então eu estou te dizendo que a minha medida pode ser, tá entre os 11,5 e 12,5 metros aí. Ó, tá em algum lugar aí. Cara, isso é muito impreciso, né? Tu vai falar, pô, medir com a trena ali a distância do comprimento ali de um lado da parede, e a minha medida pode estar entre 11,5 metros e 12,5 metros. Pode estar em algum lugar aí a minha medida. Eu não posso te informar nada mais preciso do que isso. Imagina que bosta de medida é essa, né? Principalmente tirado com a trena, cara. Devia estar bêbado para fazer isso daí. Mas é isso que esses dois números sozinhos aqui querem dizer. E por isso que tem que tomar cuidado na hora de resolver as questões de física. Porque é a parte engraçada que eu te falei dos livros, né, que falam, nossa, essa parte é muito importante, e ela é importante, vai ser cobrada, quem for escrever relatório, quem for ler, tu já vai direto, tu já sabe esse tipo de informação, né, é um negócio que fica, depois é tipo somar, é um negócio que é implícito, tu já entende, ah, tá, beleza, então essa é a precisão nas medidas que os caras utilizaram, legal. Quando for escrever um relatório de laboratório, tu já, opa, ah, tá, então a minha precisão, se eu estou medindo com a régua, no meu caso é na casa dos centímetros mesmo, e olhe lá, porque eu enxergo mal pra caramba, mas o ideal seria indicar a precisão do jeito que a gente vai fazer aqui, ó. Se tu tá medindo com a régua, por exemplo, ó, essa aqui é tosca, né? Essa daqui, essa medida que tem um 0,0 já tá ok, já tá mais ou menos, né? A tua precisão. O teu erro é de 5 centímetros só, né? Cadê a jossa ali que eu arrumei? É de 5. E aqui, de quanto é o teu erro? De 50 centímetros, tá? Tá dizendo que é para mais ou para menos é 50. É muita coisa, cara. Agora, se tu indicar que é o correto para régua e para as medidas de laboratório, para a maioria dos exemplos que tu pode vir a fazer, deixa eu só pegar umas linhas aqui, né? A nossa medida mais ideal seria 12,00 metros, por exemplo. Tá dizendo que aí, onde é que está o teu erro? O teu erro está na casa lá, o teu algarismo duvidoso nesse caso, né? Lembra, ó, tem vírgula, então os algarismos à direita aqui também contam como algarismo significativo. O último é o duvidoso. Então o algarismo duvidoso está na casa da porra da dezena, centena, décimo, pô, como é que é o nome? Nomes. Gravaremos eles um dia, né? Eu já errei o nome da minha namorada, da minha ex, né, no caso, obviamente. Então, nomes eu não, a gente grava com o tempo, tá? Eu não foi por querer, obviamente, né, que eu errei. Cadê a jossa que eu escrevi aqui? É centésimo de milímetro. Não sei porque que eu tava aqui, ó, agrupou tudo, ó. Décimo, centésimo. E depois o milésimo, que é dividido por 1000. Então, segunda casa, tu sabe que é centésimo, né? Seu algarismo tá nessa segunda casa aqui, depois da vírgula. Centésimo. Então, é centésimo de milímetro. Então, de metro. Então, teria 1 metro, teoricamente. Eu gosto da palavra. Teoricamente, tu teria 1 metro. 1 metro dividido por 100. Olha que bonito. Tá aí, ó. É o que quer dizer minha precisão em centésimo. Não, na verdade, minha precisão não. Meu algarismo duvidoso. O último, a melhor aproximação que eu consegui fazer, aí tá na casa lá do centésimo de metro, ou metro dividido por 100.
Como é que eu calculo o meu intervalo aí de precisão aí na medida, né? Como é que eu faço isso? Eu divido isso aqui por 2. Simples assim. O que é 1/100 de metro? É 0,01 metro. Agora eu tenho que dividir isso por 2 para mim ter, para mim saber o intervalo da minha precisão, que talvez não seja o melhor nome, mas eu estou usando porque é a vida. Mas a gente escreveria mais ou menos, marromeno. Marromeno é assim, fica bonitinho. Cara, tem que parar de falar bonitinho, cara. Tudo culpa da professora, cara. Eu vivia falando, cara. Eu simpatizava com ela, daí o cara acaba pegando essas manias aí, porque tu simpatiza com a pessoa, tu respeita a pessoa, daí ela fala, tu acha aquilo engraçado, divertido, agradável, e aí tu acaba copiando depois sem querer. Vamos lá. Então, como é que eu vou indicar? A precisão da minha medida aí vai estar mais ou menos esse 0,01 aí que eu vou ter que pegar. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui em cima, botar como padrão. Aqui eu botei mais precisão desse jeito, bonito. Aqui eu botei 0,05. A precisão eu... é assim mesmo. É assim mesmo. Depois eu indico a medida ali com X, né, pra gente ter uma noção. Mas com essa aí, com 2 zeros depois da vírgula e tal, tu tá indicando que o teu algarismo duvidoso tá na casa do centésimo de milímetro, de metro, desculpa, nesse caso é metro, tá? Olha pra unidade. Centésimo de metro, o que tu faz? Tu pega a calculadora e faz lá 0,01 metros, 0,01 dividido por 2. E tu vai ter 0,05. Então, 0,05. Opa, botei só um zero. É 2 zeros, 0,05 metros. 0,005 metros. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tua medida tá entre aí. Então vamos pegar os 12 agora de novo. Vamos lá dar um C aqui. Pega os 12, faz menos 0,005 e tu vai ter 11,995. Então, a tua medida está entre 11,995 metros. Então, vou pegar o sinal de mais de menos, não, menor igual, né? Então, X está aqui, minha medida, tá? O valor que ela pode assumir. E 12,00005. Eu posso estar enganado nessa soma aí, eu acho que é isso. Opa, abriu duas calculadoras diferentes, cara, eu não fechei a outra, o corno, em vez de me trazer a outra calculadora, abriu outra. Tá, que legal. Então, vou somar aqui só para não passar vergonha, né? 12 mais 0,005. Tá aí, 12,005 metros. Então tu tá dizendo, olha o teu erro, olha o que tu tá dizendo a mesma coisa, quase a mesma coisa, dizer, ó, deu 12 metros a minha medida, mas a diferença de tu colocar os zeros aqui na frente para indicar o qual foi a precisão dela, muda muito aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tu tá garantindo que a tua medida tem que estar entre 11 metros, 995 centímetros, se tu quiser olhar assim. Porra, daí não faz sentido, né, cara? 11 metros mais 0,995 ou 99,5 centímetros. Mais 99,5 centímetros. Isso aí, agora tá correto. Então,
Cara, é muito mais preciso do que tu simplesmente colocar um 12 aqui e dizer que o teu erro pode ser de meio metro na medida, para mais ou para menos. Aqui tu está dizendo que é de 0,005 metros, para mais ou para menos pode ser o teu erro. E tá aí, essa é a importância de entender essa parte aqui dos algarismos significativos e a gente olhar para os exercícios que esse autor vai apresentar para nós, que eu espero que comece logo, né, a parte das questões mesmo, porque todo o começo do livro é complicado, né, muita teoria, mas de novo, a gente tem agora essa precisão aqui, ó, mas eu quero isso aqui em centímetros, eu quero saber quanto que é isso em centímetros, então, coisa que a gente vai usar bastante, e eu vou passar a omitir depois de um tempo. A minha precisão é de 0,005. Na verdade, precisão talvez não seja o melhor nome, né? Mas minha incerteza, o meu range de incerteza. Ele fala range. Ele nem sabe o que significa range. Então vou botar dividido por 1 aqui. E é verdade. O meu intervalo aí de precisão, talvez, né? Onde pode estar minha medida, tá aí. Eu não quero metro, eu quero saber isso em centímetro, tá? Eu quero saber qual é que é essa distância, tanto para mais quanto para menos, aí que eu posso ter errado. Então vou multiplicar de novo, é o mesmo pensamento. Eu quero me livrar desse metro ali, né, dessa unidade. Então eu tenho que multiplicar e dividir isso daí por algo equivalente. E obviamente, novamente, se eu quero me sumir com 1 metro, então eu divido por 1 metro aqui embaixo. E na parte de cima, colocar algo equivalente, né? 100 centímetros. Isso aí não vai mudar o valor da fração no final, acabou. Quando eu fizer isso, bom, metro vai cancelar, vai-se embora. Eu vou ter o que aqui? Sobra o que para mim? Se eu multiplicar 0,005 por 100, né? Esquece, o metro foi embora. A vírgula está aqui, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, então vai parar aqui. Então vai ficar 0,5 centímetros. 0,5 centímetros. Só que também não tá bom, mas 0,5 centímetros. Eu quero converter isso para milímetro. Vamos fazer a mesma coisa que o livro fez, né? Que o livro não, que o DeepSeek fez lá para entregar para nós e justamente para praticar. Então, de novo, agora eu tenho 0,5 centímetros. Olha que coisa bonita. Dividido por 1. Tá? Eu posso escrever assim e eu vou escrever assim em forma de fração. Se eu posso, eu vou. Então, aqui eu quero me livrar dos centímetros agora, né? Esse é o pensamento. Então, eu vou dividir por 1 centímetro. Tá? Sempre divide por 1 aqui embaixo para te não... Quer dizer, quando for possível fazer, né? Que tenha um número em cima aqui que seja equivalente, né? A 1 alguma coisa. Nesse caso, eu quero a medida em milímetros. Eu quero saber qual é que foi essa distância, qual que pode ser esse meu erro e eu ter medido ou para mais ou para menos em milímetros. Então, 10 milímetros é 1 centímetro. Sei disso. Então tá, tô feliz com isso. Agora, se eu fizer essa multiplicação, eu vou ficar com o quê? 5 vezes 10, desculpa, 0,5. A vírgula vai vir para direita, né? Se deslocar uma casa para direita. Então, eu vou ficar com 5 milímetros. Então, a minha medida, o erro dela, pode ser ou de 5 milímetros para mais ou para menos. Tá vendo a diferença que é? Porque, olha quais foram os intervalos de erro. Vamos olhar para cá. Só 12, se eu escrever só 12 metros, só os 12 metros. Eu fiz uma medida, deu 12 metros. Medi uma parede, deu 12 metros de comprimento. Eu estou dizendo que o meu erro aqui, nesse caso, sem botar vírgula, sem nada, é de 50 centímetros para mais ou para menos. Então,
meio metro para mais ou para menos não é uma boa coisa quando a pessoa lê isso daqui, né? E a gente vai ter que passar a olhar as medidas dessa maneira. Neste caso, 12,0, agora aqui eu já estou dizendo que o meu erro na medida pode ser de 5 centímetros para mais ou para menos, o que ainda continua sendo ruim. Se tu falar, não, eu preciso medir a distância ali da parede porque eu vou colocar uma porta. 5 centímetros de erro, tá? É muita coisa. Tu não fecha uma porta nem ferrando. Ali depois, se tu fizer colocar os marcos lá e tal. Então, tuas medidas com 5 centímetros de erro não são aceitáveis numa obra, por exemplo. Agora, nesse caso aqui, ó, que é o padrão, né? Esse erro aqui com 2 zeros aqui, tu teria medindo com a trena, né? Então, a tua precisão vai na casa dos décimo de milímetro lá. Então, vamos lá. Estou medindo aqui, indicando com 2 zeros. Tu está dizendo que o teu erro na medida é de 5 milímetros ou meio centímetro no máximo de erro. Então esse é o teto que tu bateria. Se alguém fosse realizar a mesma medida, ficaria dentro dessa margem de erro aí. Então tá vendo a diferença que faz? Colocar a vírgula e 2 zeros depois? A quantidade de informação que isso carrega, dizendo que ó, o teu erro está aqui ó, em centésimo de metro ou 5 milímetros, né? Tá vendo? Tá vendo? Olha a diferença que é. Então, prestem bastante atenção nas questões que a gente vai resolver. Como 12... Ah, tá. Aqui eu tinha copiado, né? Eu tinha copiado para ter as regrinhas aqui. Por que 0,05 metros? Vou só dar um zoom aqui pra gente poder ler isso aqui. Quer dizer, tirar o zoom, né? Por que 0,5, mais ou menos 0,5 metros? Em medidas inteiras sem decimais, ou seja, sem a vírgula, sem os números depois da vírgula lá, assume-se que o erro é a metade da menor unidade. Como 12 metros não tem decimais, a menor unidade é 1 metro. Legal, eu devia ter lido isso antes, né? Ah, mas tu copiou isso do site? Ai, como é que tu não leu? Eu li, mas... Cara, não tem como guardar tudo na cabeça. Se eu tivesse como guardar tudo na cabeça, eu não estaria, acho que, gravando os vídeos no canal, não estaria resolvendo um livro atrás do outro ali para tentar aprender as coisas. Eu teria entrado num curso aí e estaria muito feliz, mas não é o caso, então eu tenho uma aprendizagem bem mais lenta. Então vamos lá. Então a menor unidade é 1 metro, então a incerteza é de 0,5 metros, a gente viu porque aprendeu a calcular. Aqui eu só anotei, né? Número decimal, aí tem a vírgula aqui bonitinha. Aí, ó, fazendo cagada aí. E tu tem décimo, centésimo e milésimo. Então a gente já olhou para isso, né? O quão importante é mostrar, colocar com a vírgula aqui, coisa que eu tive dificuldade de entender, mas é básica, é regrinha básica, né? Só decora as coisas e vai. Então agora a gente vai olhar para as questões do livro e vamos ver se ele segue esse padrão que ele ensinou aqui. Quer dizer, no caso que ele vem falando, né? Vamos ver se ele vai seguir nas questões. Não precisa seguir a risca, a gente tem que entregar a questão com a melhor resposta possível, que nem o próprio autor falou, mas também, pô, não falar o quão importante é isso daqui no começo e depois não usar e apresentar a questão, né? Ah, mediu, deu 12 metros de distância lá. Aí fala, pô, mas daí tem um erro aí, meu amiguinho, grotesco aí, 0,5 metros no que tu tá me entregando. E é isso que eu achava engraçado nos livros, que eles apresentavam as questões, daí tu vai olhar que, assim, não tinha cuidado nenhum com as questões, tá? A largada de qualquer jeito. Mas vamos lá, vamos fazer, o importante é fazer as continhas, né? O importante é fazer as continhas. Eu já dizia o meu livro de matemática, mas quando tu tá fazendo um livro de física, aí as coisas têm outro significado, são mais importantes. Zeros depois da vírgula importam. Então vamos lá, movimento e repouso. Dizemos que uma partícula se encontra em movimento quando ela muda de posição com o passar do tempo. Caso contrário, se encontra em repouso. Os conceitos de movimento e de repouso são apresentados a partir do conceito de posição
Como a posição é estabelecida em relação ao referencial, concluímos que o movimento e o repouso também são conceitos relativos a um referencial. Vamos considerar novamente o exemplo do quadro suspenso em uma parede apresentado no início desse tópico. Associaremos a ele um sistema de eixos cartesianos ortogonais, x, y, com os eixos graduados em centímetros. Tudo bem, tá bom? Tem ali até 30 lá em cima, legal. Suponha que uma mosca esteja pousada no ponto P, cuja posição é dada por x igual a 10. Tá? Temos aqui o ponto P e temos aqui a mosca. O que mais que a gente tem? Vamos diminuir um pouco de zoom. P, cuja posição é dada por x igual a 10 centímetros e por y igual a 20 centímetros. Tá bom. Se durante certo intervalo de tempo a mosca permanece em P, ou seja, peraí que eu vou tirar meu casaco aqui, tá começando a esquentar, cara, vai ficar parado, escorado na cadeira de couro. Vamos lá, vai saber se é couro mesmo. Ai, deixa eu me ajustar aqui. Tá, se durante certo intervalo de tempo a mosca permanece em P, ou seja, se ela não muda de posição, dizemos que ela está em repouso em relação ao quadro. Certamente, tudo bem? Observe que nesse caso nenhuma das coordenadas de posição da mosca variou, nem x nem y. Exato, se ela se mantém no P, o valor vai ser 20 e vai ser para o y e 10 para o x, né? Não varia. Entretanto, se em certo intervalo de tempo a mosca muda, por exemplo, de P para Q, ou de P para R, ou ainda de P para S, dizemos que ela não tem o que fazer, né, cara? Pô, mas vamos lá. Em vez de ficar parada, descansando, não. Tem que se movimentar. É a vida mesmo, né? Ou ainda de P para S, dizemos que ela está em movimento em relação ao quadro durante esse intervalo. Note que mudar de posição pode significar variar somente x ou somente y, ou x e y simultaneamente. É verdade. Uma boa explicação. Esse livro aqui é bem legal, ele é bem bacana, eu gostei dele. Tá? Não tenho críticas ao livro. Realmente é um livrinho bom. Nas quantas páginas? Nas 23 primeiras páginas. Um ponto material está em movimento em relação ao referencial quando sua posição varia com o tempo, tá? Em relação a esse referencial, um ponto material está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não varia com o tempo, em relação a este referencial. Tudo bem. Um mesmo corpo pode estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação a outro. Sim, por exemplo, alguém em cima de um barco. Em relação ao barco, se tu fixar um sistema de eixos cartesianos no barco e ele estiver ali paradito em cima, ele está em repouso. Vamos dizer que ele não está variando a posição dele em relação ao barco. Porém, para alguém que está observando na costa, se tu fixar um referencial lá num coqueiro, lá na árvore onde uma pessoa está próxima lá, observando o barco passar, ela vai, obviamente, dizer que aquela pessoa está se movimentando, né, cara? E tu percebe que ela varia de posição em relação ao tempo com relação ao referencial fixo na porcaria do coqueiro. Por exemplo. Então, a gente tem aqui o quê? Por exemplo, ele deu um exemplo aqui, né? Nossas casas, por exemplo, estão em repouso em relação à superfície da Terra, pois não mudam. Até vir um tornado, uma coisa, elas não mudam de posição mesmo, ficam em repouso. Tá, elas não mudam de posição em relação ao solo. Em relação ao Sol, entretanto, elas estão em movimento, porque a Terra se movimenta ao redor do Sol, né? Se considerar o referencial fixo no Sol. Aí a Terra se movimenta e aí a nossa casa, porque está na Terra, né? Ela também se movimenta, pobrezinha. Mas não porque ela quer, ela vai junto, só segue o baile. Elas estão em movimento, pois juntamente com a Terra mudam de posição em relação ao Sol. Sim, senhora.
As pessoas no avião, em relação ao avião, se ficção referencial também, estão em repouso, paraditas, serenas. Na fotografia, o avião situado na parte inferior está sendo abastecido por outro em pleno voo em relação à Terra. Os dois aviões estão em movimento, mas entre si estão em repouso para que o abastecimento seja realizado. Eu nem tinha notado, só tinha visto um pedaço de coisa aqui. Eles têm que percorrer a mesma distância, né? No mesmo intervalo de tempo aí, para não arrebentar com tudo. É verdade. Simetria dos conceitos de repouso e movimento. Beleza? Se um corpo A está em movimento ou em repouso em relação ao corpo B, então B também está em movimento ou em repouso em relação a A. Isso equivale a dizer que os conceitos de movimento e repouso são simétricos. Tá bom. Se eu disser que o passageiro de um ônibus está em repouso em relação ao ônibus, né? Fixando o referencial no ônibus, por exemplo, eu posso dizer a mesma coisa, fixar o referencial no passageiro e olhar, isso o ônibus não se move, né? Então tá bom, concordo com você, até aqui eu concordo. Considere, por exemplo, um automóvel dirigindo-se frontalmente a um muro. Tá bom, um exemplo bem calmo, hein? Tomando o muro como referencial e associando a ele um sistema cartesiano, observamos que a posição do automóvel varia com o tempo, pois sua abscissa x está variando, portanto o automóvel está em movimento em relação ao muro. Exatamente. É um problema bem tranquilo. Nos instantes T1, T2 e T3, as abscissas, o eixo x, né, do automóvel, valem x1, x2 e x3 respectivamente. Tô chegando cada vez mais próximas do zero. Vamos lá para o outro lado. Desce. Tomando agora o automóvel como referencial e associando a ele um sistema cartesiano OXY, observamos que a posição do muro também varia, pois sua abscissa x está variando. Portanto, o muro está em movimento em relação ao automóvel. É verdade. É verdade. Ai, muita leitura, rapazes. Muita leitura. Nos instantes T1 e T2, as abscissas do muro valem x1 e x2 respectivamente. É verdade. Leitura, eu gosto de ler, legal. Mas livros, né? Coisas interessantes. Olha só. Tomando como referencial a arquibancada ou a pista e as paisagens ao redor, esse carro está em movimento e em sentido. Parece que sim. Está em movimento e em sentido. Em um sentido, tá. Leitura, eu gosto da leitura, eu gosto dela. Não significa que eu seja bom nela, mas eu gosto, sou entusiasta. Tomando o carro como referencial, a arquibancada, a pista e as paisagens também estão em movimento, porém em sentido oposto. O carro vai num sentido e tomando ele como referencial, as coisas estão indo no outro sentido. De fato, dá pra concordar com o rapaz. Eu acho que foi uns caras que escreveram isso daqui, né? Se tiver mulheres que escreveram, professoras, perdão. Não foi meu intuito ofendê-los. Mas é costume, né? Falar um cara. Eu tive que me policiar muito a esse respeito, né, cara? De novo, né? O cara vai conversar, às vezes tá conversando com a guria e fala cara, só que tá acostumado a falar só com seres semelhantes, né? Quando você está se sentindo hoje é o dia, interpretação de texto, interpretação, supletivo. Quando você está sentado, distraído no seu carro, parado, eu não tenho carro, nunca tive, nunca terei, e o carro ao lado começa a andar, você nunca sabe se é o seu ou o outro, e você mete assustado o pé no freio.
Ah, tá. Essa sensação de teu carro tá andando e o outro tá. Legal. Eu não sei, eu não compartilho. Lamento, mas não compartilho e até acho estranho que tem um exemplo desse no livro de física do ensino médio, né? Mas se bem que tem bastante adolescente que dirige, então talvez alguém se identifique com isso. Isso acontece porque os conceitos de repouso e movimento, além de serem relativos a um referencial, também são simétricos. Vamos supor, por exemplo, um automóvel dirigindo-se frontalmente ao muro, o que seu velocímetro esteja marcando 120 km por hora. Vai ser uma pequena batida. Tomando o muro como referencial, o automóvel é que se move a 120 km por hora. Porém, se tomamos o automóvel como referencial, o muro é que se moverá no encontro a ele. Definitivamente é um jeito de explicar a situação, né? Dizer que não, eu não bati no muro, o muro veio em minha direção, me procurou, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Deve ser mais ou menos isso. É essa a referência, não? A 120 km por hora. Muitas vezes as pessoas estranham isso porque estão habituadas a usar sempre o solo como referencial. Porém, quando se distraem, passam a aceitar com maior naturalidade o caráter relativo e simétrico dos conceitos de movimento e repouso. Voltamos à questão proposta. Em relação ao solo, meu carro está em repouso. Se o carro ao lado do meu está se movimentando em relação ao solo, ele também está se movimentando em relação ao meu carro. Certo? Assim, por simetria, meu carro também se move em relação a ele, embora meu carro esteja em repouso em relação ao solo. Ao olhar para o carro ao lado, estou em movimento, porque ele passa a ser meu referencial. E isso me dá a sensação de também estar em movimento. Eu não sei que cigarrinho que você fumou para escrever esse texto. Não sei quem escreveu esse texto, mas vou dizer o seguinte. Eu não tenho carro, mas já vi muito carro passar em tudo que é canto. Nunca tive a sensação, e já andei de carona, nunca tive a sensação de eu estar deslocando em relação ao carro, não. Tem que ser um cigarrinho bem forte esse, pra ter uma ideia dessas. São esses exemplos aí, cara. Fazer o quê? E quem acha que a gurizada exatas não se utiliza de entorpecentes está muito enganado. Não conhece o mundo. Você acha que a tua professora viveu uma vida muito pacata na universidade? Você está muito enganado. Todo mundo tem que viver, na verdade, né? E não é que ela só viveu, ela ainda vive. Só tu não sabe. Então, professores também são gente. É isso aí, é isso aí. Em relação ao solo, ao olhar para o carro ao lado, estou em movimento, porque ele passa a ser meu referencial. Isso me dá a sensação. Não, eu não sei não, menino. Olha, rapaz, essa sensação aí não veio de graça. De também estar em movimento em relação ao solo. Por isso, piso no freio, né? Será mesmo? Calendário permanente. O que é isso? Calendário 1901, 2092. 1901, 2000, 2001, 2092. Meses. Tá. Que legal. O que tem a ver? Não sei. Agora vai me dizer. Para exemplificar o uso desse calendário, vamos determinar a que dia da semana correspondeu o dia 8 de fevereiro de 1999. Certo? Localizamos na tabela A o ano de 1999. É 1999? Então, 1901 a 99. Anos. Tá. Legal.
Tá aí, 99, bacana. O que mais? Em seguida, em seguida, partindo do 99, avançamos para a direita sobre a mesma linha e paramos no mês de fevereiro da tabela B, em que encontramos o número 1. Tá, B, fevereiro, encontramos o número 1. Esse aqui, janeiro, fevereiro, tá. Tá, número 1, o que isso tem que ver, cara? Tá, isso é aquela coisa, né? Pulou do freio do carro pra cá, já. Muitos entorpecentes, gurizada. Agora somamos o número encontrado 1 com o número do dia procurado 8 e obtemos o número 9. Tá? Tá bom? É, tem que ser, né, cara? Só um chapado pra fazer uma proposta dessa. Vamos lá. Finalmente procuramos o número 9 na tabela C e descobrimos que o dia 8 de fevereiro de 1999 caiu em uma segunda-feira, o que podemos confirmar em um calendário comum. Tá, legal, bacana. Hoje é hoje, né? Hoje em dia tem recurso para isso. Eu vou ali e digo, ok Google, que dia lá, 8 de fevereiro de 1999, que dia foi? Será que foi o dia que eu freiei o carro? Deve ter sido. Legal. Agora você pode verificar que o dia 24, data que aconteceu a queda da Bolsa de Valores, foi uma quinta-feira, dia 25. Uma data. O Natal de 2010 cairá em um sábado. Daqui por diante, sempre que quiser saber em que dia da semana cairá determinada data, você poderá consultar esse calendário permanente. Tá, mas... Cadê o repouso? Cadê o referencial? Cadê a continuidade das questões, assim, com todo respeito? Tá, enfim, tá, não se discute com isso. Não, deixa aqui, deixa, a gente já tem que ser feliz. Ó, a gente já caiu aqui nos exercícios, como o livro prometeu, isso aqui é nível 1, então a gente tem que conseguir fazer. Estamos felizes com isso? Estamos muito felizes, então vamos lá. Exercício, eu vou botar, seguir o meu padrão. Não, aqui a gente vai diferenciar as coisas, eu preciso, talvez. Então, N1, N1, como é que eu vou traço 1, que é o exercício 1, tá? Nível 1, exercício 1, vai ficar esse é o padrão. Que vai ter nível 2 e nível 3. Então vamos ver o que a gente tem por 1 aqui. Vamos lá. O que ele entregou de ferramenta até agora pra gente resolver as coisas. De fórmula. Nada. Eu acho que é nada, né? Porque a gente viu um pouco dos números ali, fez umas continhas demais de vezes. Eu ainda fiz uma conta do exemplo ali, que tinha um logaritmo, mas não era necessário. Que era o exercício resolvido, mas tudo bem, vamos ver o que a gente cai pra nós aí. Um pescador encontrou um tesouro e o enterrou em um terreno, cercado de sua propriedade para que ficasse fácil localizar o terreno, o tesouro no caso. A qualquer momento ele fez um esboço do terreno, associando... a gente calculou a área, né? Ou isso foi em matemática? Acho que não foi em matemática, não foi aqui. A área de um terreno, na verdade era a cerca em volta. Então, para que ficasse fácil localizar o terreno, o tesouro, desculpa, eu sei, leitura é complicado, né? A qualquer momento ele fez o esboço do terreno, associando a ele um sistema de eixos cartesianos, e assim ele mediu e marcou os valores indicados na figura. Eu tenho o tesouro, coisa linda, ele tá 20x e 30y. A gente caminha 20, 30 e chega no bicho. Legal. É um jeito de marcar. Qual a abscissa do local em que está o tesouro e qual a ordenada? A abscissa é o x, né? Tem uma dificuldade de gravar esses dois nomes. E é só dois nomes, vocês acreditam nisso?
Abscissa eu vou chamar de x igual a 20, né? 20. Então 20. Temos unidade de medida? Temos, é metro. E letra B, que agora a gente... Opa, vai, pô. Ô, teclado, hoje é o dia de tu me ajudar, pô. E o nosso y é 30 metros. 30 metros. É, só isso? A e B? Tá bom, boa pergunta. E hoje que eu não abri o gabarito, aí a gente vai precisar do gabarito. Tá bom. Física, vamos lá, resolução. Acho que é resolução, tá aí. Não, aqui é onde eu tô guardando as coisas, é livros, cara. E aqui eu tenho resolução pro primeiro. Tá aí, desenho do terreno, exatamente. Eu não consigo, não vou, nem acredito que os caras fizeram tudo, assim, bota até o enunciado. Cara, é um livrinho bem ajeitadinho. É isso? É isso. Tem inclusive o enunciado. Eu vou fazer no livro lá direto, porque se eu ficar olhando aqui tem chance de eu ver as respostas, né, dos outros. Eu não quero. Então, legal, pelo menos a gente tem as respostas aqui, não precisa se incomodar. Bacana. Deixa eu voltar para lá. Então eu coloquei 20 e 30, né? X é 20, Y é 30. Então só verificar. 20 metros, 30 metros, beleza. Beleza, agora aqui a gente vai usar a parte que eu falei, né? Converta 1 hora em segundos. Tranquilamente. N1 traço 2 nível 1 traço 2. Eu vou deixar assim nível 1 que fica separadinho. Então 1 hora em segundos. O que a gente vai fazer? Vai seguir o básico, o padrão de sempre. Pega aqui isso daqui e digita aqui 1 hora, 1H, e aqui tu bota 1, porque tudo está sendo dividido por 1 de qualquer forma, não faz mal. Eu quero converter para segundos. Eu sei uma relação, 1 hora é 60 minutos. E eu já sei também, deixa eu colocar só outra fração aqui. Tá, eu quero me livrar desse H aí, né? Eu quero que aqui em vez do H tenha o S de segundos. Então, seria prudente eu dividir a parte de baixo por 1 hora, né? Um H aqui para me livrar do H em cima. Agora aqui eu tenho que colocar algo equivalente. O que seria equivalente? Puta, aqui desculpa. Eu tô sendo... Não. Vamos devagarinho. Senão é que, assim, ó. Se eu fosse colocar algo equivalente a 1 hora em segundos, eu realmente estaria quebrando com a proposta, né? Porque aí eu ia ter que fazer a conversão de qualquer jeito. Direto, né? Mas não. Suponha que, para ficar mais fácil, eu sei que 1 hora é 60 minutos. Né? Então, 60 minutos aqui. Eu sei que 1 hora é 3.600 segundos. Eu sei disso, tá? Mas é que as tuas conversões nem sempre vão ser tão agradáveis assim a ponto de decorar esses valores. Mas aqui o que eu fiz agora? E eu fiz uma cagadinha aqui. Uma cagada, pequena cagada. Pronto, já resolvi ela. Tá aí. Multipliquei. Eu fiquei com 60 minutos. E agora o que eu faço? Que não é o que eu quero converter. Então eu passei de 1 hora, né? Cancelou aqui, foi embora. Para 60 minutos. Não é o que eu quero ainda. Mas eu também sei que 60 minutos... Vamos colocar 60 minutos. Que 1 minuto, desculpa, 1 minuto, não 60, 1 minuto é 60 segundos. Pronto. E agora fazendo essas multiplicações dessa maneira, nessa ordem, tu eliminou a hora, tu caiu para minuto, e agora
Tu elimina o minuto aqui, vai-se embora. E só ficou com 60 vezes 60 segundos. E quanto que é 60 vezes 60 segundos? É 3.600. 3.600 segundos. É isso que é uma hora. Então a gente vai escrever aqui embaixo, equivalente. 1H. Por mais que tu diga assim, ah, mas essa eu sabia, ou multiplica por 3, alguma coisa. Cara, quando tu for resolver questões lá de física do segundo ano ali, fluidos, tu vai trabalhar com muitas unidades, é uma conversão atrás da outra, é uma chatice. E aí, cara, fazer desse jeito as conversões vai te permitir, tu sabendo alguma relação entre as unidades, vai te permitir trabalhar com muito mais tranquilidade ali, fazer as questões, mas muito mais, assim, indescritível o quão mais fácil são as coisas para te converter unidades, do que tu tem que ficar decorando regrinha, mas multiplica por 5,2 e tu já converte direto, nem te preocupa. Tem a calculadora, 5,2 alguma coisa, já cai na outra unidade, não te preocupa mais. Cara, não vai te ajudar a vida inteira e tu tem que ficar decorando essas coisas. Aqui não, que tu só tem que saber uma relação entre as unidades e de uma tu chega na outra com muita facilidade. E algumas tu acaba decorando, 1 hora, 3.600 segundos, é coisa básica, mas tu vai ter que resolver coisas mais complicadas do que isso. Por isso a gente começa nessas mais simplesinhas aqui e vai se aprofundando, não te preocupa. N1-3. Vamos lá, que mais não tem nada, só tem que olhar o gabarito lá, embora, né, óbvio, 3.600. Olha, tem resolução. 1 hora igual a 60 minutos, que é igual a 60 vezes 60 segundos, tá? 3.600. 3.600 segundos. Lindo. Lindo porque tem gabarito. Isso aqui é muito bonito, mas beleza. 1/4 de hora corresponde a quantos minutos? Tá bom, vamos escrever o que ele disse. 1/4 de hora. Eu vou escrever do jeito que 1/4 de hora. Eu vou escrever assim, porque agora já deu para compreender, né? Ou talvez não. Vamos fazer as frações de início. Depois que a gente, que eu achar que a gente já sabe o que está fazendo, a gente já tenta fazer um pouco mais simplificado as coisas. Então, 1/4 de hora seria 1 hora dividido por 4, né? 1/4 de hora. O que corresponde isso em minutos? 15 minutos. Porque 1 hora é 60, 60 dividido por 4 é 15, não é mesmo, menininho? É mesmo, é verdade. Mas e justificar? Porque isso aí é decorar, né? Tu sabe desses valores, mas quando as coisas complicarem, forem coisas mais complexas, e aí? E aí tu se lasca, e tu se arromba inteirinho. Então eu quero sumir com essa hora e converter para minutos. De novo, aqui eu boto 1 hora embaixo, né? Porque o conveniente para mim é me livrar da hora. E o que é equivalente a 1 hora? Ora, 60 minutos, que é justamente o que a gente está buscando, né? A unidade que seja minutos para nossa resposta. Então, o que eu fiquei aqui? Simplifica esse H com esse H aqui. Ficou 60 dividido por 4. De novo, dá 15. Então, isso é 15 minutos. Como é que a gente escreveria isso? Aqui eu vou fazer da versão simplificada, tá? 1/4 de hora, 1 dividido por 4. Será que eu escrevo assim? Eu acho que eu escrevo assim, dá para todo mundo entender, né? Que é 1/4 de hora. Isso é igual a 15 minutos. Acho que assim dá para compreender tranquilamente. Vamos lá para o gabarito, que a gente não perde tempo. 1/4 de hora corresponde, resolução. Tá, 1/4 de hora é 1/4 vezes 60 minutos, 15 minutos. Ah, que legal. NV
NV não, N1-4 agora, né? Questõezinhas bacanas essas. 10 minutos correspondem a que fração de hora? E olha que eu tava reclamando das questões de, quando é que vai começar? Já começou. 10 minutos correspondem a que fração de hora? Ou fração da hora? Não tem problema. Então vamos escrever aqui 10. Não, pera, bota na fração, rapaz. Não seja bobo. Não seja, deixa escrito do jeito certo. 10 minutos. Que está sendo dividido por 1 aqui. Não tem problema. Quando for fazer o teu caderno, que tem linhas, tem as coisas, não precisa botar o 1 dividindo 10 minutos aqui. Não te preocupa, tá? Eu tô fazendo isso por causa que quando eu inserir essa fração, eu preciso fazer essa jossa aqui. Se eu não me engano. Bom, aqui de novo a gente vai multiplicar por algo, porque ele está te pedindo que a resposta final disso seja em horas, tá? Ele quer saber o quanto que isso é em horas. Ele falou em fração porque ele já sabe que isso vai dar um número quebrado, né? Isso não vai dar 10 minutos, não vai dar 1 hora, então vai dar algo menor do que isso. Menor do que 1, né? Então aqui eu quero sumir com minutos e quero ter horas. Então o que eu farei aqui? Primeiramente, inserir outra fração, né? É o mínimo, é o básico. E que fração seria essa? Bom, lembra, agora eu quero sumir com minutos, quero que essa unidade desapareça, então, e quero que seja horas em cima, né? Então eu vou ter 60 minutos embaixo, tá? Que nesse caso que já mudou, né, a situação. Isso equivale a 1 hora, tá? Só porque para ter algo equivalente, como eu escrevi, eu precisava da hora em cima, né? A unidade ficar em cima. Eu tive que colocar os 60 minutos embaixo. Beleza. E agora é isso, né, cara? A hora tá aqui, bonitinha, quietinha, que eu vou multiplicar. E o minuto simplifica com esse daqui. Foi embora essa unidade. A gente ficou com 60 dividido com 10 dividido por 60. 10 dividido por 60 é a mesma coisa do que 1/6, né? Opa. Teclado complicado. 1/6 de hora. Essa é a minha resposta. Então, se eu tiver que escrever, eu vou dizer que 10 minutos equivale a 1/6 de hora. E é isso a minha resposta. Vamos verificar o belo gabarito. Olha que coisa fluida, olha que coisa agradável. Muito melhor que ficar lendo teoria, né? Muito melhor fazer as continhas. Tá aí a resposta. Eu só não tô puxando mais porque eu não quero ver os gabaritos outros, mas tá aí, ó. Resposta: 1/6 de hora. Lindamente. E agora é a 5, né? N1, nível 1. Não sei se eu precisava especificar isso, na verdade. Eu nem precisava ficar colocando número, né? Isso daqui, mas enfim. 5. O cara tem que tomar algum capricho na vida e manter um padrão, porque senão o negócio fica muito relaxado depois. Instante T pode ser dado por um número negativo em intervalo de tempo. Calma lá. Instante, daí ele deixou entre parênteses, né, o T ali para mostrar qual variável está usando. Então, ele pode ser dado por um número negativo em intervalo de tempo e intervalo de tempo ΔT. Não tem sentido instante, porque tu sempre tu começa as tuas medidas, tá? Vamos organizar assim, sempre contando do T0, do tempo inicial, tá? Tu começa a medir do T0, não tem como tu medir do menos 1 segundo, pelo menos pelo que eu saiba. Então tu sempre parte do zero, sempre o teu T, o teu instante inicial, mesmo quando tu vai calcular o intervalo de tempo, um intervalo ΔT, então primeira coisa eu vou botar aqui, não, eu vou meter não. Sempre começa com T0. Então, o tempo, eu vou escrever o que eu acho, tá? Como eu botei, né? Não precisa, eu já... bocó. O tempo
começa a ser medido do zero. É isso aí, é rústico, é feio, mas é o que eu acho, e a gente tem o gabarito para verificar o que os professores que escreveram isso aqui acham, né? A despeito daquela questão ali do carro, desse sentir, né? Desse sentimento aí vamos lá. Quando? Resposta: instante sim, intervalo não. Instante sim, intervalo não. Tá, calma lá. Quando adotamos a origem do tempo t0, atribuímos números positivos aos instantes posteriores e negativos aos anteriores, aos anteriores. Assim, um instante pode ser dado por um número negativo. O intervalo de tempo ΔT não pode ser negativo, pois t final nunca é menor que t inicial. Tá, pra essa parte pelo menos tu sempre começa medindo do zero, daí quando fizer as tuas continhas lá, o tempo final tem que ser maior, né, que o inicial. Tem que ser, né? Tem que ser bastante grande. Ai, nunca pode ser menor do que t inicial. Legal. Mas então tem atribuímos números, instantes sim, instantes negativos. Tá bom. Então pode ter instantes negativos. Intervalo não. Instante, opa, não é aqui, pô. Instância negativo. Aqui, bom. Vamos escrever então, que a gente sempre tá aprendendo, né? Instante sim e intervalo não. Ponto. Legal. Aprendemos algo importante. Se iremos utilizar, eu não garanto. Tem um ponto e vírgula aí. Olha, rapaz do céu. Ponto e vírgula. E eu botei 2 pontos. Eu com essa coisa bonita, né? Instante sim, intervalo não. Tá bom. N. Eu tenho probleminhas, eu tenho alguns problemas, sim. 6. Vamos seguir. Que nem eu falei, eu vou errar, né? Na verdade que eu não falei muito nesse livro, mas na resolução de matemática eu falei que cara, eu vou errar, mas o importante é tu tentar fazer, o importante é tu escrever, porque tu tem que sair de uma linha não, é uma linha de raciocínio, mas tu tem que sair de um estado onde tu lê as coisas no livro, tu vê algumas questões que são para ti bem difíceis, e aí tu congela, tu não tenta resolver a questão, tu para, tu simplesmente desiste, vai procurar a resposta ou nem tenta procurar, às vezes vai só no gabarito lá, dá uma olhada ali, coloca a resposta do caderno só para dizer, eu tentei fazer, sabe? Ali, principalmente nessas questões aqui, ó, que são questões que tu tem que escrever mesmo, né? Não, tu tem que escrever com palavras, não com números, né? Com números é mais fácil errar, né? Tu te sente mais tranquilo. Não, tô tentando fazer, tô tentando aqui, tô me esforçando. Fiz umas contas, errei umas somas, umas coisas ali, mas tô tentando. Agora, quando tu escreve com palavras ali, os teus erros ficam bem mais óbvios, né? Então, mesmo assim, eu vou tentar resolver, eu não tenho mais vergonha de errar, tá? Foi-se o tempo que eu olhava para essas questões teóricas aqui, tu tem que escrever ali 2, 3 linhas e tinha nojo delas, não gostava dessas questões, falava, pô, eu detesto essa parte do livro, eu prefiro fazer as contas, eu prefiro errar resolvendo as questões do que com essa parte teórica. Agora eu já mudei, agora a gente tenta, qualquer coisa a gente vai tentando fazer. E agora a gente está na questão 6, que pede o quê? Calcule em minutos o resultado da seguinte expressão. Ui, que coisa linda, que coisa bela.
Que coisa maravilhosa. Mas a gente vai se deparar com esses números aqui. Eu não tenho muito o que fazer, eu não posso fugir deles. Vamos copiá-los então. 1,2 horas mais 3 quartos de hora mais 3 quartos de hora mais 300 segundos. Bom. É isso. 300 segundos. O que faremos numa situação dessas? Ele quer a resposta em minutos. Ele quer em minutos, porque infeliz gosta de ver o cara sofrer, não é? É em minutos. Se bem que é um sofrimento dos piores. Primeira coisa, vamos converter isso para minutos então, porque se tu olhar para cá, esse 300 segundos aqui, 30 é um múltiplo de 6, e aí isso aqui já está indicando, se a gente converter já as partes para minutos, vai ser mais fácil, né? Mas primeiro, antes de fazer isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Será que dá para somar esse 1,2 com esse 3 quartos aqui? E isso facilitar a nossa vida? Vamos olhar, vamos pensar o seguinte. 1,2 vezes 4 dá 4,8 sobre 4. Acho que é mais fácil somar essas duas partes aí, converter para minutos, depois somar com aqueles 300 segundos. Que 60 segundos é 1 minuto, tem cara disso aí, dá uma conversão boa. Então, não adianta ficar olhando, tem que fazer as somas. 1,2, aqui eu acho que já, como a gente vai somar isso, não tem problema nenhum eu deixar desse jeito mais simples aqui, não botar em fórmula de fração do jeito que eu estava fazendo. Então, primeira parte é isso aqui que a gente vai fazer. Vamos lá, esse 1,2 aí já não tá de um jeito agradável, então eu tenho que deixar ele em forma de fração. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 4 e dividir por 4. Eu posso estar enganado, mas isso acho eu que dá 4,8 sobre 4 horas, olha que coisa bonita, mais 3 quartos de hora. Posso estar enganadito, mas eu acho que é isso. Vamos pegar isso daqui, vamos colocar aqui. Pronto. E agora? E agora, menino? Agora a gente tem que somar. Só que eu vou pegar a calculadora, porque eu não quero perder meu tempo, tá? Então, 1,2 vezes 4, 4,8, beleza. Por que tu não faz tudo na calculadora? Porque tu não vai ter essa oportunidade quando estiver resolvendo uma prova. Tem que se acostumar com isso. Copia no caderno as coisas. Tenta fazer junto comigo. Tenta fazer pausando o vídeo e resolvendo um pouco. Vai te ajudar muito. Então tá. Aqui, agora, como eu multipliquei e dividi por 4, né? Eu não alterei o 1,2. Agora eu posso fazer essa soma. Isso daqui vai dar 3, peraí que só apagar aqui que eu acho que eu tô cometendo um pequeno erro aqui. Acho que a gente sempre mantém, tá? Não vou garantir, mas tu sempre mantém esse lado aqui e vai resolvendo o outro aqui do lado, vai copiando. Eu acho, não sei, já tô enferrujado demais para saber. Então aqui eu tenho 4,8, ou talvez não, né? Eu que tô me fresquendo aqui. 4,8 mais 3, vai lá. 3 mais 4 dá 7. Eu tô meio enferrujado, tá? Com essas continhas aqui. 7,8 sobre 4. Isso, horas, é o que deu. 7,8 sobre 4. Tá, e agora? Bom, agora a gente converte
Se eu não fiz nenhuma cagada aqui. Não, acho que não. Então a gente copia isso, vamos inserir a fração e vamos converter de horas para minutos, que é o que a gente gostaria de fazer desde o início. Ah, mas por que tu não tenta fazer já essa divisão? Olha, pera aí, deixa eu só escrever aqui, que eu já até mostro por que a gente sempre tenta levar as coisas, as contas, sempre tenta deixar essas frações aqui até o final da conta. O máximo que tu puder levar a fração junto contigo, tu vai carregar ela para não cometer erro no final, mas eu já até mostro por quê. Vamos só escrever 7,8 espaço H sobre 4. Agora essa aqui tem um divisor, dessa vez não precisa botar o 1 ali. De hora eu não quero hora, eu quero minuto, então eu vou multiplicar por algo equivalente, mas que me desapareça com essa hora aí, tá atrapalhando. Então vamos colocar aqui hora embaixo, né? Então vou botar 1 hora, vou multiplicar, no caso estou dividindo a fração por 1 hora e estou multiplicando por algo equivalente, que seria 60 minutos, que é o que eu gostaria de ter de unidade, né? 60 minutos. Então a hora vai cancelar. O que eu vou ter aqui? Esse 60 e dividido por 4 dá 15. Então eu vou ficar com 15 vezes 7,8. 7,8 minutos. Não mon, é minutos, cara. Pronto. 15 vezes 7,8 minutos. É isso que eu vou ficar. E por que não fazer essa divisão para depois multiplicar aqui? Vamos lá, né? Vamos pegar a calculadora de novo. E eu sempre fecho ela porque quando eu dou Alt Tab eu quero já ir direto pro livro, né? Eu não quero ficar perdendo meu tempo. Então 7,8 aqui, ó, dividido por 4. Vamos ver o que vai sair daqui. Eu não sei também, pode sair uma coisa até que inteira. Aqui saiu 1,95. Aqui até que não saiu um número tão feio assim que tu não precisasse carregar. Mas vamos supor, tá, que não fosse o caso. Vamos supor que eu tivesse uma fração aqui. Eu vou botar aqui 7,854 dividido por 6. Não, 6 não. Dividido por 3. Bota só 3. Vamos ver o que dá. Ó, já deu 2,618. Tá? 4 números, já fica mais ruimzinho de carregar. Mas vamos tentar forçar. 7,8 dividido por 13, por exemplo. Vamos ver o que dá. Certo? Puta merda, cara, um número melhor que o outro. Vai se ferrar, cara. Mas assim, ó, geralmente se tu fizer a divisão, tu vai pegar um número com 8 casas decimal lá, uma miséria, grande, nojento, feio, pra te ter que carregar nas contas. Né? Daqui a pouco, uma hora vai aparecer um aqui pra eu poder dar o exemplo. E eu tava com a calculadora e a gente tem que calcular, tá? Eu com a calculadora não calculou. Vamos pegar aqui a calculadora de novo. Vamos jogar pra cá, esse 15 vezes 7,8. Calculator 15 vezes, cadê meu vezes aí? Acho que eu peguei, tá? 7,8 7,8 117. Olha aí o número, beleza, um número exato, inteirinho 117 minutos já. Então, uma das partes a gente já resolveu, né? Essa parte aqui deu 1,2 horas mais 3/4 de hora, tá resolvido. 3/4 de hora é o que, cara? 45 minutos, será? 3/4? Se 1/4 é 15, então é 45 minutos. Só de olhar tu já faria, né? Ai, que coisa óbvia. E 1,2 horas, e aí? 0,2 horas é o que?
Aí eu já não sei. Já não me pergunte. Mas esses 300 segundos aí pra minuto que a gente tem que converter. Pra poder chegar na resposta final. Como é que faremos? Do mesmo jeito que todas as outras coisas, cara. 300 segundos. Só que aqui eu vou botar 1, né? Dividido por 1. Eu quero convertê-los para minutos. Ah, mas isso é fácil, pô. Ai, ai. Mas é, né? O que daria 300 segundos se 1 minuto é 60? 5 minutos, 300 segundos. Então, por que tu não faz? Porque o livro tá sendo muito gente boa com você. O livro não tá te dando questões com um número muito quebrado, que tu sofra. Não, 300, porque podia ter colocado 317 segundos, por exemplo. Aí, 317. Aí já não dá um número tão agradável de minutos, né? Tá vendo? Como o livro é gente boa. Primeira coisa, eu quero me livrar de segundos e quero botar minutos. Então, em cima, 1 minuto. Embaixo, 60 segundos. 60 segundos. Pronto. Tá aí. Multipliquei e dividi por algo equivalente. Ou seja, não alterei o valor inicial. Ou seja, eu posso voltar para o valor inicial. Se eu fizer outras contas, eu consigo retornar para ele. Eu não alterei a ponto de não conseguir voltar, desfazer as coisas que eu fiz. Então tá bom, segundos foi-se embora. Fica 300 dividido por 60. Esse zero aqui do 60 cancela com esse, né? Porque seria 10, né? 10 que multiplica 6 e aqui 10 que multiplica 30. Um tá em cima, outro tá embaixo. Cancelou, foi-se embora o 10. Sobrou 30 dividido por 6. 6 vezes 5 é 30. Então, 5 minutos. E a gente fez a conversão de um jeito muito simples. E agora? Bom, agora a gente pega a primeira, que é bonitinho. Bonitinho, eu vou ter que parar de falar bonitinho. Eu tô me incomodando com isso. 117 mais 5 dá 122. 2 minutos ainda por cima. É? 17 mais 5, 15 mais 5 dá 20, dá 22. Exatamente. 122 minutos. Vamos conferir o belo gabarito. 300 segundos. Como é que ele resolveu? Ele pegou 1.2 vezes 60 minutos. Tá. Ele só trocou o H aqui por 60 minutos. 1 hora, 60 minutos. Ele está multiplicando, multiplicou. Fez aqui também. Fez lá, dividiu por 60, tá? Ele fez simplificadamente aqui, ó, nessa resolução. Ô, caceta, não é aqui. Os passos que eu fiz aqui, ó, tá? Com as frações. O que, naturalmente, se tu for fazer as tuas provas, é o que tu tem que guardar na mente. Depois que tu se acostuma a fazer assim, é bem rápido, sabe? No caderno ali, pequenininho, ali faz umas fraçãozinhas rapidinho, tu consegue. Principalmente para provas, coisas que é mais fácil. As questões não são, pelo menos a maioria dos professores que eu conheci não colocavam questões complicadas de sofrer resolvendo ela. Se tu não pode usar calculadora, as questões são bem simples, as divisões são agradáveis de fazer e tudo mais. Então, geralmente cai em número inteiro, né, as respostas depois. Tu tem boas simplificações para fazer, tipo que o 60 dividido por 4, então sempre tem coisas mais agradáveis. Então, aprende desse jeito aqui, é melhor. Você vai sofrer menos na vida. Então, vamos lá. A minha foi 122, e a dele também. Parabéns, ele acertou a questão. Imagina eu validar o gabarito. Olha só que beleza. É N nível 1 traço 7. Esse é o ego do cara, né? Eu valido as questões.
Se eu cheguei naquela resposta é porque é a resposta certa. Tá? Questão 7 da VUNESP. Bah, eu já peguei um monte de questões aqui que eu não consegui fazer, cara. Da VUNESP. Chega a ser triste, às vezes pego anunciado e falo, puta, não faço a menor ideia como resolver isso daí, cara, não podia ser tão difícil assim. Mas tá aí, vamos lá, isso aqui é nível 1, então vai ser tranquilo. O intervalo de tempo de 2,4 minutos equivale a quanto no Sistema Internacional de Unidades? Bom, no SI a gente trabalha com tempo em segundos. Tá bom, é nível 1 mesmo, 2,4 minutos. Eu vou botar um T aqui, Tzinho pequeno. Eu não tenho delta aqui, se eu não me engano, senão eu vou botar. Depois o cara fala que não tem, mas não tem. Vamos ver, mais caracteres. Se eu achar eu boto. Delta, pesquisar. Mas olha só que nós achamos aí. Adicionamos os favoritos. Olha só. Vamos pegar um delta aqui então. Puxa o delta, velho. Credo. Tá ali o guri, rapaz. Delta T. Adicionar o dicionário. Isso aí tem que guardar. 2,4 horas. É hora, né? Minutos. Então. No sistema internacional de medidas, isso tem que ir para segundos. Então a gente vai escrever aqui, mete a nossa fração bonita ali, ó, que a gente já está acostumado. E bota lá, 2,4 minutos. Aí é só multiplicar por 60 segundos, porque 1 minuto é 60 segundos. 2 minutos é 120 segundos, que é a mesma coisa que 2 vezes 60. Cara, eu sei disso, não precisa me dizer. Eu tô fazendo assim porque, como eu já disse, vou repetir, as coisas de início são simples, são agradáveis, são bonitas. Mas depois de um tempo, tu vai ter que lidar com conversões mais chatas. E aí tu já pegando o costume desde o começo, vai ser muito mais fácil de tu fazer. Daqui a pouco eu vou, obviamente, eu não vou ficar fazendo isso aqui a vida inteira, né? Para coisas mais manjadas assim, a gente simplesmente vai assumir, minuto, multiplica por 60 e acabou aí. Tu quer ter segundos, só multiplica por 60 e deu. Mas de começo vamos aprender o método. Depois, se você quiser usar, use, se não quiser, paciência. Então tá, aqui eu quero me livrar do minuto, então vamos dividir por minuto, né? 1 minuto, não mo, é mi. 1 minuto é o que? 60 segundos, que é o que é a unidade que eu quero, que é o padrão do SI. Então tá aí. O que eu vou obter disso daqui? Fazer vezes 60, que nem eu aí que eu cancelo o minuto, tá? Mas aqui a gente tá fazendo pelo método, pelo todo, né? Tu tá vendo o que tu tem que fazer para quando tu pegar uma unidade meio chata assim de resolver ali, que tu fala, tá, não, pera aí, que para mim converter isso daí, tá, eu tenho que multiplicar e dividir. Aí o divisor sempre vai ser pela unidade que eu quero que desapareça. E às vezes não necessariamente tu sabe fazer a conversão, né? Vamos supor que tu sabe fazer direto. Por exemplo, quilômetro tu quer converter para centímetro. Aí tu não sabe o equivalente em centímetros ali direto. Então tu faz assim, tu bota 1 km. Vamos resolver aqui que depois eu já faço. Então 2,4 vezes 60. Calculei isso, ó. 2,4 vezes 60. Me ajuda só um pouquinho na vida. Porcaria. Me ajuda. Vamos lá, colabora. Vezes 60. Então, deixa eu puxar esse calculador mais pra cima aqui. Senão
vou me irritar. 144. Então, eu acho que é só isso. 144. Então tá aí. Então o meu delta T. Vamos copiar aqui. Delta T é igual a 144 segundos. E esse é o padrão do Sistema Internacional de Medidas. Eu preciso escrever alguma coisa ali? Acho que não. Então deixa quieto. Vamos verificar o gabarito e eu já mostro para vocês ali o porquê que eu estou dizendo que esse é um método interessante. Tá aí, ó. 144 segundos. Agora vamos voltar para cá. Por que eu digo que utilizar esse método é útil? Vamos supor aqui que a gente tem, por um exemplo, se eu puder inserir a porcaria da unidade, eu tenho 20 km, então 20 quilômetros, tá? Isso dividido por 1. E alguém me perguntou, tá, mas e qual é o equivalente em centímetros, por exemplo? Isso a gente acha que já vai vir daqui um tempinho. Então, foi um assunto que eu tive dificuldade no tempo de ensino médio, mas muito assim, de compreender isso daí, porque tinha as tabelinhas, daí tu quilômetro, hectômetro, decâmetro. Eu sei que é tudo múltiplo e submúltiplo de 10 ali, mas cara, não entra a cabeça. E quando tem que fazer as questões, tu tinha que fazer as conversões, né, para resolver os exercícios na prova. Nossa, quilômetro lá para milímetro, cara, tu fala, Pra que saber quanto é que vale em milímetros? Pô, não precisa, não exagera, mas não. Aí vamos lá, vamos supor aí que alguém te perguntou quanto é que vale 20 quilômetros em centímetros. Qual é que é o valor disso? Aí tu fala o seguinte, bom, direto para centímetro eu não sei fazer, tá? Não sei uma conversão aqui. Mas vamos lá, primeiro eu quero me livrar do quilômetro, né? É o meu objetivo. Chegar em centímetro em algum momento. Aqui em cima, 1 quilômetro, bom, 1 quilômetro eu sei que é 1000 metros, isso eu sei, então é a única coisa que eu sei. Daqui. Então, 1 quilômetro é 1000 metros, tá certo? Então eu vou já cancelar o quilômetro com quilômetro que foi-se embora. E o que eu vou ter aqui? Bom, agora eu consigo chegar em centímetros, por quê? Porque eu sei também, agora eu vou conseguir me livrar do metro, né? Deixa eu só puxar isso aqui pra cá. Ó, lembra agora, eu só tô com 1 metro aqui. Eu não tenho como riscar ele aqui pra mostrar que já foi-se embora, mas eu fico só com 1 metro. Então eu quero sumir com 1 metro e colocar centímetro. Eu sei, agora sim eu sei uma relação, que 1 metro, né, que é o que eu quero me livrar, então tá embaixo, 1 metro, é 100 centímetros. 100 centímetros. Pronto, tá resolvido. Eu já tenho a equivalência. Tá? Por quê? Porque agora cancela metro com metro aqui, foi-se embora. Quilômetro também, e só sobrou unidade de centímetros. Eu já fiz todas as multiplicações da maneira correta. E agora eu sei que 20 quilômetros, tá? Agora eu consigo te dar essa resposta tranquilamente. 20 quilômetros é igual a 20, copia lá. Lembra do que eu sempre falo? Se tu tá multiplicando por 100, por 10, por 1000, tu só adiciona a quantidade de zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Então, é 20. 200, na verdade, daí fica 200 mil centímetros, 20 quilômetros. E tá aí a equivalência. E tu chega nela desse jeito aqui. O que pra mim é mais fácil. Eu acho muito mais simples que ficar decorando as regras. E tendo dito isso, a gente vai parar por aqui hoje, né? Ficar por aqui nesse vídeo, que é essa questão 7. Questão 7, a gente continua no próximo. E agora eu espero que a gente pegue uma boa quantidade de listas de exercícios para resolver. E até mais, a gente se encontra em qualquer canto aí. Tchau e graças.